Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, iniciando a semana, aqui com o nosso Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. O assunto de hoje é extremamente interessante. Aliás, todas as vezes em que nós falamos aqui de saúde, evidentemente que o retorno é muito grande, porque as pessoas se preocupam. E a cada dia em que a gente ouve que a longevidade está aumentando, todos nós queremos ter uma longevidade maior, no entanto, boa também. É importante que a gente se cuide. Meus amigos, hoje eu vou entrevistar o Dr. Roberto Teixeira, que é médico especialista em doenças do fígado e ele é diretor do Instituto do Fígado de Campinas. Como é que está o seu fígado, hein? É difícil saber, né? Até porque a gente não sente dor, de repente a gente não está fazendo aquele exame periódico. Muita coisa eu tenho certeza que vocês vão aprender hoje, como eu também, aqui com o doutor Roberto Teixeira. A quem agradeço, doutor. E que dificuldade para trazê-lo aqui, hein? A agenda complicada do senhor, né? Tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes aqui, telespectadores, para poder falar sobre o fígado, né? Esse grande amigo nosso, que se a gente não cuidar bem, pode se transformar num inimigo. Então, vamos cuidar do nosso fígado, entender como ele funciona para poder cuidar bem dele. Essa é a ideia. Verdade. Aliás, a gente ouve muito falar de fígado em festa, né? Aí, quando as pessoas exageram um pouco e tal, de repente a pessoa fala assim, olha, comi muito, meu fígado tá... O fígado, quando a gente come muito, ele sente bastante, doutor? Então, é interessante a gente entender qual que é a função do fígado no nosso organismo. Então, vamos imaginar de maneira simplificada que o fígado é um grande filtro do nosso sangue. Né? Não como o rim, por exemplo, que filtra o sangue para produzir urina que vai ser excretada, jogada fora do nosso organismo. Mas o fígado ele é um grande laboratório que recebe o sangue que vem do intestino, dos intestinos. E o fígado ele faz a diferenciação, a divisão daquilo que é importante e bom para a gente, que precisa ser preservado, e daquilo que precisa ser jogado fora, né? Tá. Precisa ser eliminado. Então, muito do funcionamento e da saúde do nosso fígado tem a ver com aquilo que a gente come e aquilo que a gente bebe e aquilo que a gente ingere. Então, por exemplo, as pessoas que comem menos, que comem comida de melhor qualidade, que têm uma vida mais saudável, mais regrada, fazem atividade física e esporte, elas têm uma tendência a ter um fígado que funciona melhor, um fígado que é menos sobrecarregado. Por outro lado, também, se a gente acaba abusando da comida ou da bebida e tendo uma vida mais sedentária, acumulando gordura corporal, nós podemos sim prejudicar o funcionamento do nosso fígado. Muito bem. Bom, como todos os órgãos são importantes, né? O fígado, a gente ouviu desde criança que o fígado é um dos poucos, se não o único órgão que consegue se regenerar caso seja necessário se extirpar um pedaço, tirar um pedaço. É uma verdade? Isso é uma verdade. O fígado é um órgão que tem uma capacidade de regeneração importante. Quer dizer, se a gente precisar tirar até metade do fígado, até um pouquinho mais da metade, de um fígado sadio, de um fígado normal, ele pode sim crescer de novo, substituindo aquela massa hepática que foi retirada. Mas, por outro lado, quando o fígado ele sofre uma doença uniforme, que pega todo o fígado, como, por exemplo, uma hepatite crônica antiga e grave, já aí a capacidade de regeneração dele é muito prejudicada. E mesmo se ele se regenerar, ele vai se regenerar com as doenças do que sobrou do fígado? Exatamente. Existem doenças no fígado que elas estão dentro da célula, né? São doenças celulares. E que aí realmente fica muito difícil a gente conseguir livrar essa célula da doença crônica. Então, o fígado, como ele é um órgão único, diferente dos rins, por exemplo, que são dois, na perda de um a gente tem um outro que funciona, e como ele é um órgão vital, quer dizer, sem ele a gente não consegue sobreviver, diferente, por exemplo, do baço, que algumas doenças malignas, elas exigem que a gente retire o baço, mas o paciente continua vivendo bem sem baço. Então, o fígado é um órgão único e vital, por isso a gente precisa cuidar muito bem dele. Muito bem.
Meus amigos, estou entrevistando aqui o Dr. Roberto Teixeira, que é mestre e doutor pela Unicamp, especializado em doenças do fígado, estudou na Inglaterra também, se especializou lá na Inglaterra, na Espanha, fundador e diretor do Instituto do Fígado de Campinas. E você de qualquer lugar do Brasil, caso queira interagir conosco, fazer a sua pergunta, utilize o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131. Lembrando a todos vocês que esse telefone a gente não atende, apenas e tão somente para o WhatsApp, para suas perguntas aqui, para a gente repassar para o doutor Roberto Teixeira. Doutor, o fígado fica do lado direito, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas falam, eu estou com uma dor no fígado e coloca a mão do lado esquerdo, mas não tem nada a ver. O fígado fica nessa região que a gente chama de hipocôndrio. Hipocôndrio porque fica embaixo das costelas. E na verdade é uma região própria mesmo, propícia, porque as costelas vão proteger o fígado. Então se a gente sofreu uma queda, um acidente, muitas vezes a pancada nessa região, as costelas vão proteger o fígado. Muito bem. E quais são as doenças mais comuns do fígado? Muito bem. Então, a gente precisa entender as doenças do fígado por região e por país. Então, nós temos regiões no Oriente, onde algumas hepatites virais são muito frequentes. Então, na região do Vietnã, algumas regiões do Extremo Oriente, China, Japão, Coreia, a gente pode ter regiões endêmicas de hepatite B e hepatite C, que são hepatites transmitidas por vírus. No Brasil, na Amazônia também, existe a hepatite B associada ao vírus da hepatite delta. Mas hoje, no Ocidente, se a gente for pensar assim, a Europa Ocidental, o Brasil, os Estados Unidos, o que a gente está vendo? Uma verdadeira epidemia de doenças do fígado não relacionadas à transmissão por vírus, mas doenças do fígado geradas pela alimentação incorreta e pela ingestão incorreta de álcool e drogas. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a população muito acima do peso, fazendo pouco exercício, comendo mal, comendo muito fast food, comida industrializada, e bebendo bastante, a gente vai juntar um caldo de cultura, uma panela de pressão, e aonde vão surgir doenças muito sérias, como por exemplo a esteatohepatite ou hepatite gordurosa, que vão levar à cirrose, podem levar ao câncer de fígado, inclusive alguns pacientes vão precisar de um transplante de fígado. Cirrose também é uma doença que não tem cura. Então vamos entender da seguinte maneira: quando tem alguma coisa que começa a machucar o fígado, isso é uma hepatite. Ela pode ser aguda, ou seja, de curta duração. Ela tem começo, meio e fim, dura algumas semanas e, de alguma maneira, aquilo é curado e o fígado volta a ser 0 quilômetro. Quando a hepatite vira crônica e ela acaba durando semanas, meses ou anos, isso vai se transformando no que a gente chama de hepatopatia crônica, ou doença crônica do fígado. Ao longo de meses ou anos, essa hepatopatia crônica, essa doença crônica do fígado, vai levar a um quadro onde as funções do fígado já estão diminuídas. Função de síntese de proteína, então a pessoa fica inchada. Função da eliminação de um pigmento chamado bilirrubina, então a pessoa pode ficar amarelada. É icterícia. Icterícia, exatamente. A função, por exemplo, ajustar o metabolismo de água e sódio, então a pessoa fica com água na barriga. Aí nós vamos ter os sinais e sintomas da doença hepática avançada, que recebe o nome de cirrose hepática. Muito bem. Bom, eu acho que, mas ela não é curável. A partir do momento que chegou na cirrose... Cirrose já é considerado um estágio mais avançado da doença hepática. Então, o objetivo num paciente que é portador de cirrose é que ela não evolua, ela não progrida e que a gente faça um acompanhamento e uma vigilância, porque esse paciente portador de cirrose, ele tem teoricamente mais chance de desenvolver um tumor no fígado, um câncer no fígado. Então a gente precisa fazer uma vigilância para que essa cirrose não avance, não descompense e que esse paciente não desenvolva um tumor no fígado. Pode-se controlar essa cirrose? Pode então? Sim, é possível sim. Olha. Basicamente com dieta, exercício e uma reorientação, muito mais do que com medicamentos ultra especializados. E doutor, quantas vezes na vida o senhor escutou a seguinte expressão: mas como ele teve cirrose e nunca bebeu? É verdade. E é bastante comum isso, porque no imaginário do povo, imaginário popular, a gente acaba associando muito cirrose e hepatite, ou com transfusão de sangue, o que é uma verdade, porque muitas hepatites são transmitidas assim, ou com
excesso de bebida alcoólica. Mas existem muitas outras hepatites, crônicas até, que são originárias de condições que não tem nada a ver nem com bebida alcoólica e nem com transfusão de sangue ou transmissão de vírus. Então a gente precisa tomar cuidado que nem toda hepatite é alcoólica e nem toda cirrose vem de hepatite B ou C, por exemplo. Mas a gente tem aí ouvido falar das vacinações contra hepatite e tal. As vacinas são eficazes? São eficazes. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, é um dos que mais se dedica a esse programa de vacinação. Então, a gente tem vacinação contra hepatite A já, que não é uma hepatite muito grave, mas já existe um programa importante de hepatite A. Existe vacinação importante também de hepatite B. E agora também existem programas para fazer o rastreamento da hepatite C na população. Então, quem sofreu transfusão de sangue antes da década de 90 poderia, teoricamente, ter recebido um vírus da hepatite C. Quem fez tatuagem, quem fez alguma cirurgia que precisou tomar sangue. Então, existe um programa nacional de rastreamento e procura ativa dos portadores de hepatite C. Sabe que tem um detalhe, eu conheço algumas pessoas, porque eu sou do mundo do futebol, né, muito tempo trabalhando com isso, de muitos atletas do passado que ficaram acometidos dessa doença, da hepatite, por conta de um determinado, não sei se eu não me lembro o nome, é glucofenergan, isso aí, alguma coisa assim que se aplicava na veia para dar energia ao jogador. Sim. E eram compartilhadas as mesmas agulhas nos vestiários e tal. Isso aí trouxe muita complicação. Com certeza. Hoje nós temos pacientes que nós acompanhamos, portadores de hepatite C, por exemplo, que era um time inteiro de futebol. Isso. Que compartilhava seringas de vidro e agulhas de aço que eram fervidas ou mal esterilizadas. A gente não sabia naquela época que isso poderia transmitir o vírus da hepatite C. E existem sim, isso foi, acho que foi uma época no Brasil, e existem portadores de hepatite até hoje sendo controlados que adquiriram a doença dessa maneira. E eu conheço, lamentavelmente, tem alguns amigos, né, que têm esse problema. Mas se nós nos imunizarmos com a vacina, estamos tranquilos? Nós não temos vacinas para todas as hepatites virais. Ah, tá, são muitas. Assim, as mais importantes são 3, mas existem outros vírus que causam hepatites em regiões específicas do Brasil, por exemplo, ou em mulheres grávidas, são hepatites mais raras, etc. Mas assim, o que a gente pode dizer é que só tomar a vacina, ela protege o nosso fígado bastante, mas não totalmente. É importante que a gente faça a nossa lição de casa. A nossa parte. A nossa parte não utilizar drogas injetáveis ou inalatórias. Então existe transmissão por remédio e drogas que se injeta na veia, mas coisas que a gente inala e cheira pelo nariz. Também existe uma contaminação de sangue pelo canudinho, pode haver a transmissão. Uso de tatuagem precisa ser uma coisa muito bem controlada, porque já existem relatos de transmissão. E transfusão de sangue hoje, os bancos de sangue brasileiros já são muito bem equipados para fazer esse tipo de análise. E além disso, uma vida saudável, com dieta adequada, atividade física e baixo consumo de álcool. Muito bem. Fígado dói? Daqui a pouco o doutor vai responder para a gente assim, se fígado dói, hein? Porque, sei lá, não sei se eu já tive dor no fígado, não sei. Você já teve? Daqui a pouquinho, doutor Roberto Teixeira, que aliás uma entrevista deliciosa, né? O homem é catedrático, né? Conhece tudo e é extremamente importante. Continue mandando aqui as suas perguntas, tá bom? Que tristeza, pensando que tudo isso aí poderia ser evitado, né, doutor? Terrível. Mas vamos lá. Doutor Roberto Teixeira, diretor do Instituto do Fígado de Campinas, especialista. Tantas perguntas chegaram aqui, mas eu quero fazer aquela que eu deixei no bloco passado. Fígado dói, doutor? Então, o fígado, ele não possui terminações nervosas dentro do parênquima, dentro da massa hepática, para nos dar a sensação de dor. O que existe, o outro, ele tem uma capa, uma cápsula, né? Como se, vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Imagine que você compra uma peça de carne no açougue e ela vem embalada naquele plástico bem maleável, tipo um celofane que gruda no... O fígado tem uma capa daquela. Aquela capa tem algumas terminações nervosas.
Mas raras vezes, em algumas doenças congestivas, onde o fígado fica muito cheio de sangue e ele incha, é esticado, essa cápsula pode transmitir uma sensação dolorosa, mas isso é raro. Então, a princípio, a gente precisa entender que, de uma maneira geral, o fígado não dói. O fígado não dói? Não dói. Isso aí, de certa forma, se é bom que não dói, é ruim porque não dá sintoma, a gente não percebe, não é? Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto de discussão. Se a gente tem uma dor no peito, a gente acha que pode ser um problema de coração, vai logo ao médico, né? Se a gente tem uma dor numa junta, na coluna ou na articulação, a gente procura assistência. As doenças do fígado, por serem insidiosas, de poucos sintomas e não dolorosas, muitas pessoas estão com uma doença importante no fígado, não se dão conta disso e deixam passar muito tempo. E aí, infelizmente, só vão ao especialista, que acaba só fazendo o diagnóstico numa fase muito avançada. Por isso a ideia importante de, eventualmente, a cada ano, fazer um check-up direcionado ao fígado também, pode evitar muita complicação. Tá. E o check-up envolvendo o fígado é tudo por exame de sangue? Nós temos a consulta com um médico que pode ser um generalista, pode ser o cardiologista, o médico da família, que pode palpar o fígado pode ser palpável. Ele pode solicitar exames de sangue simples, que são feitos pelo sistema de saúde, são feitos pela medicina complementar, dos planos, não são exames complexos. E muitas vezes é associado a um exame de ultrassom. O ultrassom, ele estuda a característica do fígado, a densidade do parênquima, do tecido, se tem ou não gordura, se tem ou não nódulos. E o ultrassom é um exame absolutamente indolor. Quer dizer, colocar aquela geleia e passar o aparelhinho na barriga. Isso é muito importante. Doutor, deixa eu começar a atender os nossos queridos telespectadores aqui, porque senão vai acumular muito aqui. Meu nome é Carlos, estou assistindo o programa, parabéns. Minha pergunta, fiz um exame há alguns anos atrás e no fígado apareceu uma mancha pequena. Na explicação médica me disseram que eu poderia ter nascido com essa mancha. Umas veinhas. Bom, é o que foi passado para mim. Existe algum perigo? Sou de São Carlos, aqui, estado de São Paulo. Então, o que o paciente está nos relatando, que ele deve ter feito um exame de ultrassom. Sim. E deve ter sido visto uma alteração que se chama hemangioma hepático. Hemangioma. O hemangioma, ele é uma alteração benigna, ela é realmente de nascença, a pessoa nasce com ela, e ela não é uma coisa perigosa. O que a gente precisa saber é ter certeza desse diagnóstico. E às vezes ele vai precisar repetir esse exame ou fazer um exame um pouco mais avançado. Exatamente, para ter certeza. Se for realmente um hemangioma, está tudo tranquilo. Muito bem. Bom, faço tratamento de hepatite há 2 anos, faltou o tratamento por 20 dias. Faço tratamento com tenofovir, não sei. É esse meu nome mesmo, doutor? Exatamente. Aliás, por que vocês não põem remédio com o nome, né, de cápsulazinha? Alguma coisa muito mais fácil, tem uns nomes tão complicados aqui, doutor. Faço tratamento com essa medicação aí, pode ter problema não? Então, o tratamento das hepatites virais no Brasil, ele basicamente é custeado pelo Sistema Único de Saúde. E o fornecimento desses medicamentos, ele é feito através de farmácias especializadas de entrega, como, por exemplo, o tratamento da AIDS, do HIV também. Então, o tratamento das hepatites virais, ele entra dentro dessa normatização do Ministério da Saúde. Não costumam faltar esses medicamentos. Realmente, às vezes, numa eventualidade, pode existir um atraso, por exemplo, na troca de um fornecedor, ou muitos medicamentos são importados também. Mas o governo brasileiro, ele tem inclusive ganho prêmios internacionais pelo enorme apoio que ele tem dado a esse tratamento totalmente grátis, subsidiado, do HIV e das hepatites virais. Muito bem. Pergunta que vem da Paraíba aqui, a Maria, São José de Caiana. Meu marido passou por um médico e tem sentido muita dor abdominal. O médico falou que o fígado dele estava igual uma flor. Ele foi alcoólatra, bebeu por muito tempo. Pode ter recuperação o fígado? Então, é muito difícil a gente falar em cima desses dados muito genéricos, mas assim, se é um paciente que bebeu muito e já tem um estado de hepatopatia crônica, ele pode estar desenvolvendo uma cirrose hepática. E aí ele precisa de um tratamento de acompanhamento o resto da vida. Doutor, é verdade que manchas que aparecem no rosto podem ser causadas pelo fígado? É verdade. O fígado, como ele tem muitas funções,
quando ele deixa de trabalhar bem as funções, quando ele entra num estado de insuficiência, muitas coisas podem acontecer. E existem algumas manchas, algumas veias dilatadas no rosto, no peito, alguns sinais, alguns sintomas nas mãos, que um especialista, às vezes, só de examinar um paciente, ele já sabe que aquele paciente tem problema sério de fígado. E aí a gente acaba pedindo os exames para confirmar uma suspeita clínica. Daí você vê a grande importância da semiologia do exame físico nas doenças hepáticas. Então, mas é isso que eu queria ter te perguntado. O que, por exemplo, claro que o exame periódico, anualmente, é o check-up, é o que tem que se fazer, tá certo? Existe a umidade, sei lá, a partir de 40 anos, 45? Não, na verdade, a gente precisa entender que existem pacientes que têm menor risco de ter uma doença hepática crônica. Então, por exemplo, uma pessoa que não usa e nunca usou droga. Tá. Uma pessoa que não tomou transfusão de sangue. Uma pessoa que é atlética, é magra, faz exercício regularmente. Uma pessoa que não toma anabolizante. A gente não pode deixar de falar que o uso de anabolizantes para ganhar massa muscular, para ficar fortão e tal, ele é muito prejudicial ao fígado. Inclusive pode induzir o aparecimento de alguns tumores no fígado. Tá. Não deve ser usado de maneira alguma. Então, agora, tem pessoas que fazem o contrário disso, e aí tem uma boa chance, uma grande chance, bebem demais, já usaram ou usam drogas, já tomaram transfusão ou usam anabolizantes, ou pessoas que têm síndrome metabólica, estão acima do peso, têm colesterol alto, são sedentárias, hiperglicemia, né, tem diabetes. Essas pessoas têm mais risco de ter doenças crônicas no fígado. Essas vão precisar de um acompanhamento mais Sim, doutor, mas não tem assim. Por exemplo, na primeira consulta, o doutor Roberto Teixeira consegue identificar assim, olha, esse paciente tem um problema no fígado, tem que ver e tal. Quer dizer, ele dá um sintoma para o médico, para o especialista, ele consegue enxergar olho nu? Então, nós temos que diferenciar duas coisas, sinais e sintomas. Sinais é aquilo que o médico, examinando o doente, consegue ver, palpar ou sentir. Sintoma é aquilo que o doente conta. Então, infelizmente, sinais e sintomas na doença hepática acabam aparecendo numa fase mais tardia. É lógico que existem sinais muito sutis que um especialista já reconhece, mas a gente não deve confiar só neles. Então, exame físico, anamnese, ver os antecedentes de risco e também pedir exames subsidiários que nos ajudem no diagnóstico. Acho que temos que juntar a tecnologia com a tradição da medicina e do exame físico. O senhor sabe que de médico louco todo mundo tem um pouco, né, doutor? E eu já ouvi muito quando eu era mais jovem, né, morava lá em Mojimirim, você ia à farmácia, o cara falou assim, deixa eu ver sua língua aí, se tiver meio amarelado, sem problema de fígado. Tem a ver também não? Não só a língua, né, todas as mucosas. Então, por exemplo, a esclera, a língua, eventualmente, que não é mucosa, mas a palma da mão. Quando o fígado não está funcionando adequadamente, se acumula um pigmento no sangue chamado bilirrubina, que dá o quadro clínico de icterícia, isso pode ser visto até pelo leigo. Na maioria das vezes é alguém da família que fala, olha, o tio está com o olho muito amarelo, ou o xixi dele está diferente, mudou a cor das fezes, e aí a gente acaba tendo um sinal e vamos atrás e descobrimos uma doença hepática. Da Bahia, a pergunta da Cantídia Leite. Quais as causas da hepatite autoimune? Perfeito. Hepatite autoimune, ela entra dentro da grande família das doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É assim, por um erro no nosso sistema imunológico, que são as nossas células de defesa, as células de defesa começam a achar que o nosso fígado é um corpo estranho. Ele é uma coisa que veio de fora, ele é uma coisa estranha ao nosso organismo. E essas células de defesa vão atacar o fígado. Isso pode acontecer, por exemplo, na tireoide. A gente pode ter uma tireoidite autoimune. Isso pode acontecer nas juntas. E a gente pode ter uma artrite, uma artropatia de origem autoimune. A origem biológica e molecular das doenças autoimunes, ela não está totalmente esclarecida. Mas parece que é exatamente isso. Uma falta, um reconhecimento errado das células de defesa contra um órgão como se ele fosse externo ou de fora da gente, né? Uma coisa estranha e na verdade ele não é. Muito bem. Meu esposo tem hepatite crônica
e carne de porco faz muito mal para ele. Segundo a médica, ele tem isso desde a infância. O que poderia ser feito? Um transplante? Pergunta que vem de Rondônia. Então, vamos entender uma coisa importante. O transplante de fígado é o último recurso que a medicina hoje lança a mão para o tratamento das doenças hepáticas avançadas. Por exemplo, a cirrose em seu estado terminal, complicada já com ascite, com icterícia, com varizes de esôfago, com encefalopatia. O transplante de fígado é um tratamento extremamente caro, perigoso e que tem alguns riscos de infecção e riscos de rejeição. Então, o transplante de fígado é para pacientes bastante graves, que já estão quase sem qualidade de vida. A maioria, a enorme maioria das doenças hepáticas crônicas podem ser controladas e melhoradas com 3 condutas extremamente simples: abstinência do uso de álcool, dieta e exercício físico. E se a gente acrescentar aqui o uso de algumas vitaminas, a gente pode melhorar a maioria dos quadros das doenças de fígado. Isso que eu ia perguntar. Aliás, eu vou deixar a pergunta no ar. O que é bom para o fígado? A gente já viu o que não é bom. Bebida não é bom, remédio em excesso não é bom, gordura não é bom. Mas o que é bom para o fígado? Pedi para o doutor responder depois de convidá-la para tomar um café canecão. O que é bom para o fígado? Já vimos tudo que não é bom. E o que é bom? Então, na verdade, o fígado, como peça fundamental, como grande laboratório do nosso organismo, ele vai se beneficiar muito se a gente tiver uma vida saudável e regrada. Então, por exemplo, comer adequadamente, em horários corretos, quantidades corretas, numa distribuição nutricional correta. Frutas, legumes, verduras. O fígado, ele metaboliza, ele trabalha bem com proteínas vegetais. Então, por exemplo, as leguminosas, os vários tipos de feijão, grão de bico, lentilha. Os peixes, né? Peixe é um alimento importante. O fígado se utiliza muito dos nutrientes do peixe. Tá. Carne vermelha, não excessivamente, Tá. porque ele é um alimento que demanda um trabalho de metabolismo importante do fígado. Interromper, tudo que é amargo é bom para o fígado? Não. Chá de sloz não é bom ou não? Não. Tem nada a ver? Muito pelo contrário, existem alguns chás, por exemplo, principalmente esses chás caseiros, chás orientais, que podem prejudicar bastante o fígado. Tá. Então a gente deve evitar esses chás que a gente não estudou muito bem a sua composição. Então esse negócio de que tudo que é amargo é bom Outra coisa, doutor, quando a gente... Fígado de boi, é a mesma textura do fígado humano? É parecido. Parecido? Parecido. Fígado é bom para o fígado? Não, tem nada a ver também. Eu acho que, assim, fígado e carne bovina, em geral, é um alimento importante, interessante. Mas, assim, nada que seja absolutamente recomendável. O que a gente precisa entender é que dormir bem e ter um bom descanso, fazer uma atividade física regular, sem excesso, não se intoxicar com drogas, com estimulantes, anabolizantes, beber pouco, moderadamente, com intervalos. Bebida de qualidade, né? E bebida de alta qualidade, pequena quantidade com alta qualidade. Isso tudo, a gente vai provavelmente ter uma vida muito longa em paz com o nosso fígado. Muito bem. Pergunta que chega para a gente aqui, a pessoa não se identificou. Fui diagnosticado com hepatite B, mas ainda não tenho nenhum sintoma. Fiz vários exames de sangue e urina. A cor da urina tem algo a ver com a hepatite? Dependendo da fase do diagnóstico, numa fase mais aguda, sim, pode haver alteração. Mas a hepatite B hoje, ela é uma hepatite que a gente tem tratamento bastante efetivo e subsidiado pelo SUS, pelo governo brasileiro. E a hepatite, a hepatite B, a gente vem recebendo vacina e vem vacinando as crianças já desde pequenininhas, é uma doença que no futuro vai ser muito rara. Nós não vamos quase ter hepatite bom, né, B, mas nós vamos ter outras hepatites, infelizmente. Bem. A Ana Maria, aqui de Campinas, ela pergunta o seguinte: sentir o cheiro metálico em tudo, na mão, na comida, na roupa, tem alguma relação com o problema de fígado? Não necessariamente. Não necessariamente. Precisa fazer uma investigação melhor, mas muitas coisas que a cultura popular associa a uma disfunção do fígado,
como por exemplo, boca amarga, gosto diferente na boca, dor de cabeça, não necessariamente. Fígado não dá dor de cabeça? Não necessariamente. Olha aí, gente. Aqui tem uma pergunta do Paulo Vaz, de Araruama, estado de São Paulo. Paulo, obrigado por essa pergunta aqui. Todo mundo vai querer saber a resposta. Bom, primeiro parabenizo aqui o programa, agradeço muito. Tenho gordura no fígado. Qual é a terapia indicada, doutor? Perfeito. Eu acho que essa é a doença do milênio agora. Que é, a pessoa faz um ultrassom de check-up e descobre que tem um fígado com aumento da taxa de gordura. Muito bom. Isso pode ser sério ou não. Tá. O ultrassom vai demonstrar para a gente a quantidade de gordura que está lá presente no fígado. Isso se chama, nos termos médicos, de esteatose hepática. Esteatose. Geralmente, o médico que faz o ultrassom, ele vai classificar em grau 1, 2 ou 3. Mas isso não quer dizer se aquela gordura está prejudicando o fígado ou não. É preciso fazer exames de sangue para estudar as enzimas hepáticas, porque se elas estiverem alteradas e aumentadas, nós não estamos mais falando apenas de uma esteatose. Nós estamos falando de uma esteatohepatite. E isso pode evoluir a longo prazo para um quadro de cirrose ou aparecimento de tumores. Então, precisa só fazer um ultrassom do fígado e ver que ele tem mais gordura do que deveria, não dá para parar por aí. A gente precisa continuar a investigação. Bom, a gordura, aquela capa que reveste o fígado, a gordura, ela tem 3 níveis, você disse. Pelo ultrassom, pela classificação do ultrassom. É o quê? Leve, moderada e grave. E grave. Ou severa. Muito bem. Mas ainda que, se ela for considerada, por exemplo, moderada, ou de repente grave, quando ela está grave, significa que já houve o comprometimento ou ainda não? Não necessariamente. Não existe uma correlação fiel entre a quantidade de gordura no ultrassom que é vista e se aquilo está gerando uma lesão na célula ou não. Então, é interessante, às vezes a gente vê pacientes com pouca gordura no fígado, mas já com a presença de uma esteatohepatite. Agora, mas vamos imaginar, quem foi diagnosticado com uma gordura moderada no fígado, se fizer um tratamento, isso recua? Com certeza. E o tratamento é basicamente aquilo que a gente vinha falando no outro bloco. Passar a ter uma vida e uma alimentação saudável. Então eu vou te dar um exemplo. Muitos pacientes que estavam obesos, eram sedentários, tinham enzimas hepáticas alteradas e gordura no fígado, quando, por exemplo, eles entraram na academia e fizeram uma reeducação alimentar e perderam 10, 12, 14 quilos, quando a gente volta a estudar esses pacientes, 6 meses, 1 ano depois, o fígado está absolutamente normal. Olha, que beleza. Então, o que precisa entender é que o fígado vai se recuperar não com uma vacina, ou uma injeção, ou um tratamento muito especializado, mas sim a pessoa retomando a atividade de uma vida saudável. Doutor, quando o senhor olha uma pessoa e vê a circunferência abdominal dela assim, bem avantajada ou bem acima do que deveria ser, já pode-se imaginar que gordura no fígado ele tenha? Existe bastante relação entre o aumento da gordura abdominal e o acúmulo de gordura no fígado, sim. Quando a gente fala em síndrome metabólica, que é a doença do século, né? Aumento da gordura abdominal, que leva à alteração do colesterol, da glicose, pode levar à presença do fígado gorduroso e muitas outras alterações, a gente vai entender que a esteatohepatite e mesmo a esteatose simples, a gordura no fígado, ela vai fazer parte de um quebra-cabeça muito maior, que é a doença metabólica. E o tratamento da doença metabólica pode também, por tabela, resolver o problema no fígado. Muito bem. Bom, eu tenho tantas perguntas aqui, gente, vocês vão entender, não vou conseguir fazer todas, mas vou tentar ainda passar mais perguntas aqui para o doutor, mas... Estamos de volta com o Visão Geral de hoje, entrevistando aqui o doutor Roberto Teixeira. E vamos rapidinho aqui para mais algumas perguntas, doutor. Tem um querido amigo aqui de Alfenas. Olá, boa tarde, me chamo Miguel, sou estudante de medicina na Universidade Unifenas de Alfenas, quer dizer, ele estuda em Alfenas, né? E gostaria de saber o seguinte, a gordura no fígado pode levar a pessoa a ter um câncer ou algum tipo de câncer?
O que o senhor indicaria para amenizar a gordura? Posso tomar uma cerveja se eu tenho gordura no fígado? Esse parece ser um problema de muitos, né? Uma dúvida que está me pegando demais. Posso ou não ingerir bebida alcoólica? Então, quando a gente tem o problema do acúmulo de gordura no fígado, a gente precisa entender se essa gordura está lá depositada, porque o organismo entende que o fígado é um órgão para poder guardar energia, porque, do ponto de vista metabólico, o organismo sempre acha que um dia a gente pode vir a passar fome, jejum prolongado, etc. etc. Tá no Brasil, pode ser mesmo. Não, mas é que isso é um mecanismo adaptativo do tempo que a gente vivia nas cavernas. Tá. Que o homem não aprendeu a cozinha, não sabia cozinhar, tinha que caçar e só achava caça a cada 15, 20 dias. Então, é uma maneira, acumular gordura no fígado é uma maneira de preservação, uma maneira de guardar energia para um futuro incerto. Acontece que, a partir de um momento, essa gordura no fígado, ela deixa de só estar armazenada ali e passa a inflamar o fígado. E aí a gente vai sair de um estado de esteatose simples para esteatohepatite. Um paciente que tem esteatohepatite, ele tem uma doença séria, que cronicamente pode evoluir para cirrose e aumenta, teoricamente, o risco do desenvolvimento de câncer de fígado. Ele precisa ser tratado e monitorizado. Qual é o tratamento? É perder a gordura corporal inteira, que vai perder do fígado. Que acaba perdendo a do fígado Muito também. bem. Então a gente volta a falar de vida saudável, exercício, alimentação regular. Mas você que entrevistou aqui médicos que trabalham com cirurgia bariátrica e endoscopia bariátrica. Doutor Pareja. Existe alguns casos que um paciente que quando faz a cirurgia bariátrica, Alberto, ele acaba perdendo 20, 30 quilos, o fígado se recupera plenamente. O paciente que coloca um balão intragástrico, que ajuda na perda de peso, também pode reverter a gordura hepática. Muito bem. Precisa perder peso e entrar numa vida saudável. Doutor, 30 segundos para o senhor responder aqui para o nosso amigo da cidade de Moreno, Pernambuco. Eu estou até aqui meio preocupado, porque está com 107 quilos, tem 1,67 m, tem minha altura, e ele está... se existe algum medicamento para esteatose hepática? Não tem, né? Você acabou de falar. Você veja que ele já conta para nós que se a gente fizer o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, com 1,67 m, ele deveria estar pesando 74, 76 quilos. E ele está com 100 e poucos. Então, ele está 30 quilos acima do peso. Então, é óbvio que não existe nenhum medicamento, nenhum tratamento que vá retirar a gordura no fígado enquanto ele mantiver o peso. Então, o tratamento dele é pesar 78 quilos. O dia que ele estiver pesando 78 quilos, muito provavelmente esse fígado se recupera. Doutor, o mais importante da tua vinda aqui, para mim, é que eu resolvi que eu vou fazer essa alimentação regular, que eu vou voltar para academia, porque é o seguinte, né? A gente brincou aqui no intervalo, morrer todo mundo vai, mas tem que morrer saudável, né? Morrer com saúde é ótimo, né, doutor? Com certeza. O que a gente precisa entender é que o fígado deveria durar toda a nossa vida e nos acompanhar até os últimos momentos. Perfeito. Porque o grande problema é quando o fígado acaba antes da hora. Então a gente vê pacientes que estão bem, a cabeça funcionando bem, o raciocínio perfeito, coração excelente, mas estão com 60, 65 anos e o fígado já está indo embora. E aí a gente fica numa situação muito complexa, porque a única coisa que vai sobrar é o transplante, que também é um tratamento muito complicado. E agressivo, né? Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Eu quero que o senhor saia daqui já com a certeza de que o convite para que volte já está feito. É um grande prazer e vamos cuidar do fígado. Meus amigos, eu conversei aqui com o doutor Roberto Teixeira, falamos dos problemas do fígado, ele é diretor do Instituto do Fígado de Campinas. Eu adorei a entrevista, eu tenho certeza que vocês adoraram também. Saúde, paz e alegria, muita sorte, olha, se cuidem. Vambora, doutor. Valeu.